Para começar, eu gostaria que você refletisse o que é atenção. Atenção é uma função cognitiva extremamente complexa, que pode se manifestar de várias formas, em diferentes intensidades, a depender de muitas condições. Karl Jasper, que é o pai da psicopatologia, ele já argumentava que a atenção é dinâmica e que depende, sim, não só da capacidade cerebral, mas também de fatores emocionais e contextuais. Ou seja, a nossa atenção ela vai flutuar a depender do ambiente, do interesse pessoal e principalmente dos transtornos mentais. A maior parte dos transtornos mentais cursam com a alteração da atenção. Por isso que numa avaliação psiquiátrica a gente sempre vai avaliá-la de diferentes maneiras. E a gente divide a atenção em alguns componentes porque elas representam um dos principais fatores que expressa para a gente a integridade do sistema nervoso central, junto com memória, orientação e consciência. Então, a primeira parte que a gente faz de divisão, de avaliação da atenção, é o que a gente chama de tenacidade, que é basicamente o foco. A gente estreita o nosso campo de energia mental para um único elemento, enquanto que os outros ao redor se tornam figurantes. Então, se você pensa num teatro, mais ou menos, seria realmente como foco no ator, que é a única coisa que dá para você ver de bem no palco. E nesse estado, a nossa mente se conecta ao objeto. A gente consegue ver e analisar com muitos detalhes. A redução da atenção, se ela for a nível global, se não for sono ou um estado dissociativo, a gente está falando de um estado alterado geralmente patológico, tá? A atenção não pode estar globalmente rebaixada. Por isso que transtorno de déficit de atenção não cursa com redução global da atenção de forma alguma. Uma outra forma que a gente tem da nossa atenção se expressar e é avaliada é em termos de vigilância, que envolve a nossa mobilidade da atenção. Então, se a gente tira o foco, a gente consegue ver de tudo um pouco, só que a gente não se apega a uma única coisa. Então, a gente passa a conseguir enxergar mais, mas não com tanta nitidez. E isso é fundamental. Por exemplo, se a gente for na praia, a gente vai querer ter vigilância para escanear as pessoas, para tentar encontrar aquele nosso amigo que está com a canga cafona, e não focar em um a um. Isso tomaria um tempo enorme, iria cansar muito a nossa mente e a gente não conseguiria achar. Em compensação, se a gente for estudar, a gente quer que o latido do cachorro não interrompa o nosso raciocínio e que a gente consiga estar conectado ao que a gente está de fato ali para fazer. Então, assim, a atenção é basicamente a forma que o nosso cérebro gerencia a sobrecarga de informações. E aí, para isso, a gente costuma dividir em componentes mais complexos dela, tá? Que não são apenas expressos na avaliação psicopatológica, mas também em testagens neuropsicológicas. Então, a primeira a gente tem a atenção sustentada, que é a nossa capacidade de manter o foco numa tarefa de longo tempo, E é essencial para a gente ter atividades que a gente precisa ter um esforço mais prolongado, por exemplo, estudar, ou ler um livro e não perder a concentração. A atenção sustentada é um dos principais fatores alterados de transtorno de déficit de atenção e é uma das principais condições que também responde ao medicamento, considerando que o psicoestimulante não costuma responder a tudo, A atenção seletiva é a nossa habilidade de filtrar estímulos que são irrelevantes, e focar apenas naquilo que importa, tá? Então, a gente prestar atenção numa conversa específica, por exemplo, num ambiente barulhento, envolve uma atenção seletiva. Geralmente é o que dá problema em casal, Você só presta atenção no que quer. A atenção alternada, então, vai ser a capacidade da gente mudar de foco entre diferentes tarefas, mas sem perder o ritmo. Então, geralmente quem tem empresa, tem que responder o e-mail, atender a ligação no trabalho, depois voltar para o e-mail, por exemplo. Então, a nossa capacidade de atenção alternada também costuma ser bem prejudicado no caso do TDAH. E a atenção dividida, que é a nossa habilidade de prestar atenção em várias tarefas ao mesmo tempo, Dizem que mulher consegue fazer isso melhor. Mas acontece que a atenção dividida, ela também reduz a nossa qualidade atentiva, Então, assim, eu digo que, na verdade, mulheres não, que mães, Mães costumam fazer isso o tempo todo. Então, cozinhar enquanto conversa com alguém no telefone, enquanto está de olho no filho. Então, a gente divide a nossa atenção e, como a gente sempre fala, ela é finita, tá? Então, assim,
para que essa mágica toda aconteça, a gente vai precisar de uma orquestra neural mesmo, tá? A atenção que a gente conhece, ela é uma resultante de uma série de funções cerebrais que são coordenadas, tá? Então não é apenas uma função, ela é realmente o resultado de um grande número de atividades cerebrais simultâneas e coordenadas. Então, o córtex pré-frontal é o comandante desse foco, né? Ele coordena, decide basicamente o que merece atenção e inibe impulsos irrelevantes. Ele tem uma capacidade, na verdade, em sintonia com áreas subcorticais, né? Os gânglios da base, ele consegue fazer mais ou menos esse direcionamento, tá? Então, quando a gente estuda, né, ele em tese te ajuda a evitar que você pegue o celular e olhe, mas porque o córtex pré-frontal é o grande gestor vamos dizer, das nossas atividades executivas, tá? Mas quando a gente fala de redes, que é a parte mais complexa e acho que mais atualizada, né, do que a gente realmente tem dentro do funcionamento cerebral. Porque se a gente tivesse uma área cerebral responsável por cada coisinha, a gente teria um cérebro do tamanho de um caminhão. Então, várias áreas juntas coativam para criar uma determinada, para conseguir executar determinada tarefa, tá? Então, a rede atencional, ela pode ser dividida em dorsal e ventral, mas olhando as duas juntas, elas são as redes responsáveis pela escolha daquilo que a gente vai querer voluntariamente dar atenção, por exemplo, o livro, mas também aquelas que involuntariamente chamam a nossa atenção como um alarme. Então, fazer essa alternância é importante que isso envolva várias áreas simultaneamente. O córtex cingulado anterior, ele monitora os erros e ajusta o nosso foco, né? O cingulado anterior é tipo a Xuxa dos transtornos psiquiátricos, né? Ele costuma estar alterado em todos, praticamente, né? Em pesquisas que mostram, a gente chama de morfometria por voxel, né? Que avalia a densidade neural, essa região que está muito relacionada à regulação emocional é basicamente aqui transdiagnosticamente está alterada, tá? Então, essa região, quando percebe que a gente se distraiu, ele costuma ajudar a gente a voltar para o trabalho. Sistema límbico e amígdala, as emoções afetam a nossa atenção o tempo todo, né? Geralmente, quando a gente fala de amígdala, elas costumam aumentar, né? Por exemplo, quando a gente está vendo alguma notícia triste ou algo ameaçador, isso aumenta o nosso estado de alerta e, consequentemente, aumenta a nossa atenção muito mais do que tarefas neutras, né? Já o núcleo reticular e tálamo são áreas bem subcorticais, são áreas bem mais primitivas e elas vão controlar realmente o nosso nível de alerta para filtragem de estímulo, para que a gente não processe tudo ao nosso redor, né? Então, o tálamo faz muito isso, né? Olha, eu estou ouvindo o carro, eu estou ouvindo o ruído do ar, né? Eu não posso ficar sentindo que eu estou sentado na cadeira o tempo todo, justamente porque a gente precisa focar em determinada coisa, muito estímulo ao mesmo tempo, né? E o fato é, quando algum desses altera, é normal que a nossa atenção também seja comprometida de alguma forma. Perceba então que não se trata de uma única função, a gente tem vários fatores que podem alternar de diferentes formas. E no caso do transtorno de déficit de atenção, é importante compreender que alguns deles são alterados de forma muito particular. Por isso que, embora todos nós possamos ter alterações que resultam em dificuldades com a atenção, o transtorno de déficit de atenção ele tem mecanismos específicos que prejudicam formas como essa atenção é manifestada, tá? Mas isso demorou bastante para ser compreendido, até porque essa é uma visão já muito atualizada do que acontece no cérebro de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção. Ele foi descrito a primeira vez em 1775, né, pelo Wakard e Christon, né, que já mencionavam na época comportamentos relacionados à impulsividade e à distração, e principalmente em crianças, uma coisa que foi expressa muito no século XIX, não só na literatura médica, mas até por personagens da cultura, né, que falavam de crianças que não paravam quietas, né? Você vê, existem quadros, né, de crianças sentadas na sala e uma ou outra assim, virado, olhando para o lado, né? E assim, até esse momento a gente estava numa era pré-diagnóstica. E isso é comum à maior parte dos transtornos psiquiátricos que só começaram a ser bem catalogados já no final do século XIX para o XX. E nesse tempo foi curioso porque o Bradley, lá em 1930, ele, na verdade, foi por acidental, né? Ele usou a benzedrina para crianças
e viu que isso melhorava em algumas crianças um comportamento hiperativo, que parece um pouco contraditório, né? Sendo que é uma droga ativatória, né? Um anfetaminético, né? Um estimulante, né? E aí, no início do século XX, um médico britânico, George Steele, ele começou a descrever o que eles chamaram de defeito de controle moral, né? Que ele associava comportamentos impulsivos e desatentos a uma disfunção neurológica, o que mais para frente foi chamado de dano cerebral mínimo, teve relação com encefalites da época, né? Mas aí a gente já está começando a ver que o transtorno de déficit de atenção já era previamente, né, assim, primitivamente reconhecido como uma condição neurológica. E por mais que nos anos 30 a gente já tivesse reconhecido que de alguma forma os psicoestimulantes poderiam ajudar crianças hiperativas, foi só na década de 80 que a gente teve uma mudança super importante em que o DSM-3 formalizou os critérios de transtorno de déficit de atenção e estabeleceu como uma condição clínica reconhecida, né? Com o tempo, a gente foi descobrindo que esse transtorno ele não se restringia a crianças, né? Por muito tempo achavam que era só criança que tinha. Eles foram vendo que podia perdurar para a vida toda, com inclusive consequências potencialmente muito graves pelo resto da vida, né? E aí, com o advento com os adventos das novas tecnologias, anos 90, 2000, estudos genéticos, estudos de neuroimagem, começaram a ser identificados disfunções em neurocircuitarias, fatores hereditários, que foram fazendo a gente compreender melhor como o transtorno de déficit de atenção funciona como uma condição neurobiológica, né? E à medida que essas pesquisas cresciam, a gente foi tendo o transtorno de déficit de atenção se aproximando da maneira como a gente hoje reconhece, o que significa que provavelmente no futuro a gente não vai reconhecer da mesma forma também. Provavelmente ele vai ter outros desdobramentos, pode ser que a gente descubra que é mais do que um transtorno. E aí o DSM-5, publicado em 2013, estendeu, ele foi mudando, né, o transtorno de déficit de atenção conforme eles foram descobrindo as pesquisas foram avançando e foram descobrindo mais condições estatísticas, né, mais dados, mudou-se, né, o tempo para início dos sintomas para 12 anos, né? Os pacientes eles tinham que ter manifestações antes dos 7, agora a gente reconhece 12 anos, mais ou menos, a presença dos sintomas do transtorno para a gente ter o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E atualmente o TDAH é entendido como um transtorno complexo do neurodesenvolvimento que gera uma neurodivergência, então esse cérebro ele processa e codifica as informações de forma diferente e que é o resultado de uma série de interações de fatores genéticos e ambientais. E o tratamento envolve intervenções comportamentais, farmacológicas, psicossociais, e é uma condição novamente multifatorial e caracteristicamente produz uma disfunção executiva. Mas talvez um dos grandes problemas da concepção do transtorno de déficit de atenção seja seu nome, justamente porque tantas questões afetam a nossa atenção, basicamente porque ela é finita. A gente consome ela ao longo do dia, especialmente o número de estímulos que a gente tem, o número de cobranças que a gente tem. Por isso, para a gente conseguir realizar nossas tarefas, a maioria de nós quer mais atenção e, como consequência, a gente abre o Instagram, né, as redes sociais e se depara com um universo de pessoas que dão palpite sobre esse assunto. Mas no contexto da saúde mental, a gente precisa ter um carinho especial com a atenção porque estar em alerta depende 100% dela. Então, condições que envolvem alterações do estado de alerta vão alterar a nossa atenção. Por quê? Se a gente já consome atenção ao longo do dia, imagina uma pessoa que está em constante estado de alerta, que está constantemente preocupado, que entende as coisas como ameaçadoras de alguma maneira. Vai ter muito menos atenção para ela conseguir dedicar às atividades que ela gostaria. Por isso, pessoas que têm transtorno de ansiedade, especialmente de performance, costumam de fato ter menos atenção. Por isso, decorem essa máxima aqui: tensão consome atenção. Ao mesmo tempo, baixa atenção aumenta a atenção. Não é para menos que tantas pessoas com transtorno de déficit de atenção têm também problemas com ansiedade, tá? Todo mundo quer mais atenção. Isso faz com que a população se autodiagnostique para caramba. Mas na prática, o transtorno de déficit de atenção ainda é subdiagnosticado. Isso significa que a maior parte das pessoas não tem TDAH, mas tem DA, tem déficit de atenção. Por isso a gente precisa saber diferenciar entre déficit de atenção primário e secundário, tá? Déficit de atenção só significa falta de atenção, tá?
E secundário e primário são categorias que a gente usa muito na medicina. Secundário vai representar as condições consequentes. Então, por exemplo, se você dorme mal, você vai ter déficit de atenção no dia seguinte? Vai, sua atenção vai estar ruim. Secundário é insônia. Se você tem hipotireoidismo, alterações de ferritina, B12, tudo isso gera déficit de atenção. Mas isso é diferente do transtorno de déficit de atenção, que é uma condição primária, ou seja, não há uma causa, é absolutamente multifatorial. Mas é importantíssimo que a gente tenha em mente que a maior parte dos pacientes, aliás, todos os pacientes em algum momento que tem a primária, né, ou seja, o TDAH, também vai ter a secundária. Todos nós temos secundária uma hora ou outra, mas sempre que um paciente com TDAH começa a ser tratado, a gente precisa ter em mente, a gente precisa trabalhar todas as condições secundárias que podem prejudicar ainda mais a atenção. E isso é importante porque muitas vezes o paciente está no meio do tratamento, está indo super bem e de repente ele começa a falar que a atenção dele está caindo, que parece que o TDAH está piorando. Geralmente, alguma condição secundária pode estar surgindo.